Porque, assim, é estranho, né? Como é que uma pessoa vai meter um louco desse e falar, não, eu tô cheio de problema pessoal, me separei, tô podendo ver minha filha, agora eu sou de direita. Pronto. Agora eu sou Bolsonaro. Bolsonaro e Red Pill, tá? Porque até aqui, ó, para vocês terem uma ideia, aqui, ó, já tem 44 minutos de vídeo e até aqui eu vi um direitista Red Pill falando, tá? Em 44 minutos de conversa do Léo Stoppa com o Vitor Panchorro, o que eu vi foi um direitista Red Pill. Não me parece um cara que mudou de ideia assim repentinamente, não. Me parece um cara que já carrega essas ideias dentro de si há muito tempo, gente. Há muito tempo. Inclusive, o cara teve a pachorra de questionar a Lei Maria da Penha, gente. Que isso? Quem viu aí a live de sábado, ele teve a coragem. E quem viu a live original, que é a do canal Vitor Panchorra, né? Se inscrevam lá, é enorme. Você que tem que indicar para cá, Panchorra, que você já é enorme. Eu que sou pequenininho. Então, gente, quem viu também a live original, lá do Vitor Panchorra, sabe que o cara simplesmente lá meteu narrativa Red Pill ali nesses primeiros 44 minutos de vídeo, pô. Não só direitista, mas ele nem entrou, ele nem respondeu, na verdade, ainda, o Panchorra, sobre essa questão dele ter mudado de lado e tudo mais. Ele ficou só no Red Pill. É que Lei Maria da Penha, é que a mulher ganha uma medida protetiva, diz que o time dela é ruim, ela te bota para fora e vende as coisas. Umas coisas nada a ver, gente. Nenhum juiz vai dar. Isso é mentira. Já começa por aí. Nenhum juiz vai dar medida protetiva que o cara xingou o time da mulher. Pelo amor de Deus. Enfim. Um Red Pill falando. Mas vamos continuar e vamos ver se agora, de agora em diante, ele entra realmente na questão da pergunta do Panchorra. Que é, cara, o Panchorra falou para ele várias vezes, eu não quero saber da sua vida pessoal. Eu não quero saber. O que eu quero saber é por que raios você foi pro lado dos fascistas, dos misóginos? Para quê? Por quê? Vamos ver se ele responde. Vamos. De toda a esquerda, e a partir de hoje você vai para uma caminhada com o Nicolas, apoiar a direita e pessoas que batem em mulheres. Tá? Tem vários casos de pessoas que batem em mulheres. Eu vou falar mais. Também tem homens, tem mulheres, aliás, que são vítimas de alienação parental por homens também. Tem de todo lado. Ah, gente, peraí. Existe. Tem que parar um pouquinho aqui. Eu quero agradecer que na sexta-feira eu acabei não vendo. Cláudia Cavalcante, se você estiver por aí vendo a live ou se você vê depois gravado, te agradecer o Pix de R$50, tá? Que você mandou na sexta-feira. Muito obrigado pelo apoio ao canal aí. Cláudia Cavalcante apoiou o canal com R$50 na sexta-feira. Acabei não fazendo menção, por isso que eu vou ficar de olho aqui agora para agradecer o pessoal que apoia o canal, né? Mas vamos continuar aqui. O teu exemplo como regra, tá? Independente do que for, e você também não pode dizer que a lei que foi aprovada por um Congresso de maioria conservadora é culpa do Lula. E você vai para a maioria conservadora apoiar a maioria conservadora. Não tem sentido, cara. Isso não faz sentido pra ninguém, velho. Quero ver, vamos ver. Realmente faz pouco sentido. O primeiro ponto que eu queria trazer para você é... Que bom que tu sabe, né, Léo? Assim como disse, né, o Immanuel Kant, o ser humano tem que ser considerado fim em si mesmo. Principalmente para decidir a própria ideologia, o ser humano precisa buscar as experiências pessoais. Por exemplo, a Dilma se tornou presidenta do Brasil porque ela teve uma história, ela foi torturada. É muito bonito falar sobre a história da Dilma. Por que a minha história é irrelevante? Não entendi. A Dilma fez parte de um contexto onde milhares de pessoas foram mortas. Ela foi mais uma dessas pessoas. O cara faz umas analogias esquisitas. O cara faz umas analogias sem pé nem cabeça. Vamos ver aonde ele vai chegar com essa analogia da Dilma. Primeiro lugar, meu amigo, sim, a Dilma tem uma história de luta. A Dilma pegou em arma, ao contrário de um web comunista que corre para a padaria, a Dilma pegou em arma. Pegou em arma. Agora, a gente tem que falar sério, ela foi presidenta porque realmente ela teve o endosso
do Lula, o maior estadista que já passou pelo Brasil. Mas sim, a Dilma tem uma história de luta. E o que tem a ver o cu com as calças? O que tem a ver a história da Dilma com o Léo Stoppa ter ido para a direita? Olha só que analogias sem pé nem cabeça esse cara faz. Ela não fala da... Peraí. A história da Dilma não é, não. Eu não vou te explicar a história da Dilma. Eu não vou te explicar a história, porque você sabe mais do que eu até. Agora, eu tô falando o seguinte, a Dilma não é a história da Dilma, é a história da ditadura militar, que a Dilma sofreu também. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ninguém tá falando da história da Dilma separado. Há poucos dias atrás, o Brasil estava comemorando a indenização que a Dilma recebeu, que foi uma ninharia perto do que ela sofreu. Por que a história da Dilma, para mim, tem que ser mais importante do que a história minha com minha filha? Porque uma coisa não tem a ver com a outra, Léo. É outro contexto. Velho. É outro problema, Léo. Caraca, mas que é isso, bicho? O que esse cara tá falando? Para onde ele quer ir? Onde ele quer chegar? Gente, isso não tem pé nem cabeça. Por que a história da Dilma tem que ser mais importante para mim? Gente, mas o que esse cara quer dizer? É irritante, sabia? É muito irritante você... Eu imagino a irritação do Panchorra ali, ao vivo, porque o Panchorra, eu acho que até aqui, porque eu já tinha feito um trecho no sábado, né? Deixa eu ver aqui. Até aqui, ó, 46 minutos, ainda falta um pouquinho, né? 1h35, já tem 46 minutos. Até aqui o Léo Stoppa não respondeu nenhuma vez as perguntas do Panchorra, só ficou ali dando volta nessa questão pessoal dele, essa coisa do Red Pill, que as mulheres estão fazendo um complô contra os homens. Gente, e aí a história da Dilma, por que tem que ser mais importante? Que é isso, cara? Não, era muito mais fácil, Léo Stoppa, sério mesmo agora. Na boa, mano. Era muito mais fácil você chegar, gente, é o seguinte, eu sempre fui de direita, eu trabalhei aí em veículo de esquerda porque eu precisava da grana, né? Tinha que trabalhar, tinha que ganhar meu pão de cada dia, mas agora que eu vi uma chance, eu vou para a direita mesmo, é minha convicção. Era muito melhor ele ser honesto e falar isso, do que ficar nessa ladainha. Ou então, Léo Stoppa, ou então você inventasse uma desculpa melhor, cara, que essa aí tá muito ruim, bicho. Essa desculpa tá muito ruim, inventa uma melhorzinha, cara, que dê para as pessoas pelo menos engolir, que não dá, bicho, não dá para engolir isso aí não. Mas vamos lá, vamos continuar ouvindo. Calma, Vitor, nós estamos discutindo a minha decisão. A minha decisão é baseada na minha dor. Idiota eu seria se eu fizesse como aqueles que votam num presidente que dá desconto num jatinho e no iate e deixa o pobre se ferrar passando fome. Puta que pariu. Quem é o presidente que faz isso? Quem é Stoppa? Baseada na minha história de vida e na minha dor. Quem não concordar com minha nova ideologia, que é baseada naquilo que eu considero mais importante no mundo, que é o direito de um filho ter contato com ambos os pais, quem não concordar com isso, não precisa... Caralho, mano, mas peraí. Quer dizer que a tua nova ideologia fascista é o que permite você ter contato com a sua filha, os pais ter contato com a filha? Cara, mas eu acho que se a gente... Olha, eu vou dar uma extrapolada aqui, mas eu acho que nem é extrapolação mediante o que eu estou ouvindo aqui do Stoppa, tá? Eu acho que se a gente chegar na Cracolândia agora, em São Paulo, e entrevistar um cracudo, eu acho que a narrativa do cracudo vai ter mais coerência que a do Stoppa. É sério, eu não tô brincando não, gente. Tô brincando não faz sentido nenhum que esse cara tá falando. Gente. Mas nenhum. Que é isso, bicho? Verdade, Laure. Coração valente. Essa daí é dura na queda, pegou em arma de verdade, tá? Não é igual esses web comunistas da Shopee, não, tá? Boa noite. Cris Maia, boa noite, seja bem-vinda. Stoppa trabalhou para Aécio Neves, sim, estou sabendo. Nunca foi de esquerda. Era muito mais honesto, assim, da parte dele, ele ter dito, gente, eu nunca fui de esquerda, eu trabalhei em veículos da esquerda pelo salário, pelo ganha-pão, precisava e tudo mais, mas nunca fui.
eu fui de esquerda. Era muito melhor ele ter dito isso do que fazer o que ele está fazendo aí, mas vamos lá. Vou continuar ouvindo. Pode me cancelar. Mas o que você não pode me falar comigo é que a minha história é insignificante, porque eu participo de grupos e são milhares de crianças que são afastadas dos pais. Léo, eu não estou sozinho nessa. Léo, eu sei que você não está sozinho, Léo. Eu tenho familiares perto que sofreram isso. Tá? Eu tenho familiares que ficaram sem ver os filhos por um tempo, que tiveram esses problemas, mas é o seguinte, Léo, você como advogado e você como uma pessoa coerente, você tem que partir para o que é a legalidade. Não importa as mentiras, não importa o que aconteceu. Não importa. E eu não tô aqui dando razão para você. E olha só, eu não tô aqui dando razão para você, porque eu nem sei o que aconteceu exatamente, tá? Esquece o problema familiar. Esquece. Agora vamos para o contexto político. Isso, contexto político, é isso que eu quero discutir. É isso que eu quero discutir. O pessoal agora é insignificante. Vamos para o contexto político. Eu tenho duas opções, Vitor. Uma é a derrota, uma é a promessa de derrota. A esquerda, pelo menos a esquerda que eu vejo no Congresso e a presidência da República, ela está totalmente focada na ideia de que o homem é inimigo da mulher. Numa ideia de que é preciso combater o feminicídio com o aumento cada vez mais de jabutis. E não tem que combater, não? A esquerda, Maria do Rosário e a Sâmia Bonfim, comemoraram juntas a revogação dentro da Câmara dos Deputados de uma lei que para muitos pais é a última esperança para ter contato com o filho. E para muitos filhos é a última esperança de crescer tendo contato com o pai. Léo. Aí eu vou pedir para você uma coisa básica. Lembra da sua experiência com seu pai? Tira seu pai da sua vida. Como que seria a sua vida sem o seu pai? Você acha que realmente valeria a pena você ficar do lado de um grupo político que está tirando das crianças o direito de crescerem com convívio com pai e mãe? Eu acho que não. Mas meu amigo, não foi... Caraca, esse cara... Eu vou te contar. O Estopa fumou estopa antes de entrar aí. Não é possível. Gente, o que tem a ver com o Cascalça? Vamos lá. Quem embasou a medida protetiva foi um juiz, cara. Inclusive, esse juiz pode ser de direita. Muitos juízes, a maior parte deles, inclusive, é de direita, Léo Estopa. Você sabia dessa? Então, é o juiz, não é o Lula, não é o PT, não é o governo, né? Não é o Congresso, foi o judiciário, cara. Foi um juiz ali de plantão que aceitou a medida, acatou a medida protetiva pedida pela sua ex-esposa. O que isso tem a ver com o PT? O que isso tem a ver com o Lula? O que isso tem a ver com esquerda, cara? Você tá doido? Que isso, cara? O cara pirou. Não é possível, gente. Não é possível. Mas vamos continuar ouvindo para ver onde ele vai chegar. Vamos ver onde ele vai chegar. Léo, você está ignorando que o nosso presidente da República, Lula, foi criado pela mãe, Léo. Foi criado pela mãe. Pois não tem coisa melhor do que uma mãe. A mãe, o nosso presidente Lula fala todo dia agora, da força de uma mulher cuidando de um filho que virou presidente da República, que foi traído por um cara irresponsável. Foi traído. Então isso não tem nada a ver, Léo. Não tem absolutamente nada a ver. E deixa eu te falar uma coisa. Não sei por quê. Ou eu fui muito mal na comunicação, ou você distorceu o que eu disse. Não, exatamente, aqui, ó. Você tá falando que uma... Olha o comentário aqui do Léo. Boa noite, Léo. Exatamente isso aqui, ó. Juízes de primeira instância, na sua maioria, são direita bolsonarista. Então é muito provável, a probabilidade. Léo Estopa, se você ver essa live um dia, ou ver o corte, o vídeo, a probabilidade do juiz que acatou a medida protetiva ser de direita bolsonarista é enorme. Porque muitos deles são, cara. Então, absolutamente nada a ver. E ainda assim, tem nada a ver se o cara é bolsonarista, é petista, se o cara é pessoalista. Ele é um juiz que tem que acatar as decisões dentro da lei. Caramba, o que tem a ver isso, cara? Isso que ele está dizendo, porque a narrativa que ele está dizendo não, como a esquerda está no governo, então os juízes acatam medidas protetivas e deixam os pais sem filhos. Eu acho que nem grupo de zap, de tia de zap bolsonarista, você vê tamanha conspiração. Não, vê sim.
Aí eu peguei pesado, vê. Um grupo de tia de zap bolsonarista, você vê daí para baixo. Mas, caramba, um cara que até ontem, vamos dizer assim, se dizia de esquerda, pô, com essa narrativa Red Pill bolsonarista, conspiracionista, terraplanista, todo tipo de ista que vocês imaginar, eu, Léo Stoppa, eu não acredito que você era de esquerda. Eu acho que você sempre foi isso aí e agora você está metendo louco e está usando toda essa tua situação pessoal aí, que é lamentável, é difícil mesmo, mas você está usando isso para meter o louco e mudar de lado, que agora você está indo para um lado que aqui nas redes sociais engaja muito mais, né? E se engaja muito mais, traz muito mais, né? Eu, por exemplo, aqui, eu estou no contra-hype, né? Aqui eu defendo o PT, aqui eu defendo o Lula, aqui eu defendo a realidade. Então, eu estou no sentido contrário do hype. O hype está lá na mentira. Ó. O hype está em dizer que o Lula é neoliberal, está em dizer que o PT é um partido vendido, que governa para banqueiro, que o PT não mudou nada nesse país, que não entregou nada nesse país. Se eu começasse a dizer isso, eu iria para o hype. É o movimento que você está fazendo, Stoppa. Você está fazendo o movimento de ir para o hype, porque aqui na realidade não tem hype. Só que minhas convicções não estão à venda. Cada um sabe de si, cada um sabe onde o calo aperta, mas enfim, eu não acredito que esse cara era de esquerda, não. Desculpa, não acredito. Isso aí, Cris. Mas vamos continuar ouvindo, vamos lá.